bem, senhoras e senhores? Henrique Gasperoni aqui de volta ao Fórum de Inteligência de Mercado, edição 2022. Estou aqui com Oswaldo Aranha Neto, que é responsável por produtos e inteligência artificial da Microsoft. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bom, Henrique? Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela presença, foi muito legal a participação no debate. E eu queria fazer uma pergunta para você que a gente percebe que quando a gente fala de inteligência artificial, existem demandas de diversos lados, diversas expectativas e uso dentro das empresas, mas na prática, o que vocês vêm recebendo de demanda das empresas onde a Microsoft tem suportado? É uma boa pergunta, né? Porque às vezes é um tema da moda. A gente faz até uma brincadeira, que uma startup quando coloca .ai no final do site, ela já aumenta o valuation, né? Mas no fim do dia, a inteligência artificial, o machine learning, que é uma parte da inteligência artificial, elas precisam resolver dores de negócio. Então, uma dor de negócio que eu preciso, por exemplo, revisar centenas de milhares de textos para identificar um padrão. Eu poderia colocar pessoas ali lendo ou usar uma solução de inteligência artificial para identificar padrões, né? E a gente falou muito hoje no painel sobre os vieses da AI, como que a gente treina esses modelos. Sempre tem uma pessoa que cria aquele modelo, isso precisa ser validado. Então, a gente ouve muito dos clientes necessidades, principalmente em serviços cognitivos, né? A gente pensa muito quando fala de AI em chatbots. Chatbots é uma aplicação básica, simples, existem coisas muito mais complexas. Então, a gente está falando hoje, a Microsoft se posiciona muito em separar por indústrias. Então, serviços, por exemplo, na área da saúde. A gente tem hoje a capacidade de prever doenças, auxiliar os médicos e planos de saúde nos diagnósticos, né, análise de imagem. Então, serviços cognitivos são todos aqueles que imitam o comportamento humano. Então, da mesma forma que a gente tem a capacidade de visão, a máquina tem essa capacidade de interpretar dados de exames, por exemplo, e gerar uma conclusão muito mais rápida e com uma massa de dados muito maior do que a experiência de um médico, por exemplo, né? Outras aplicações no varejo, com padrões de consumo que a gente está mais acostumado no nosso dia a dia. Então, se eu tenho um determinado padrão de consumo, o varejo ali, a empresa pode me sugerir outras compras, né? Essa é uma aplicação clássica da AI também. Então, todos os serviços que falam de visão, de texto, de reconhecimento de padrões têm sido sugeridos, né, para os nossos clientes. A gente tem feito projetos interessantes nessa área. Você trouxe uma questão interessante que é de verdade, né? Quando você fala toda startup hoje, parece que tem que ter um algoritmo por trás, né? Tem que ter um algoritmo, tem que ter um robô, tem que ter um processo, porque esse vai ser o grande valor e o valuation vai lá na lua e tal. Por outro lado, quando a gente fala de inteligência artificial ou machine learning, a gente fala de um processo que o processo da máquina precisa aprender, ele precisa se desenvolver com o maior volume de dados, ou conforme você vai imputando dados novos, ele vai aprendendo. É assim mesmo que funciona? É o que a gente chama de training seed, né? Você tem um dado semente ali, você começa a imputar essas informações no seu modelo, e quanto mais informações, melhor em tese é aquele modelo. Mas tem um dado interessante, Henrique, que 70% dos projetos de machine learning não vão à produção. Eles ficam muitas vezes no campo teórico, né? Então, ele funciona muito bem no ambiente controlado. Quando eu coloco em produção com dados reais, a coisa não vai tão bem, né? Então, é preciso... Por isso que a gente fala muito de treinar, né? Treinamento de máquina. E aí, da mesma forma que a gente aprende uma língua nova, um conhecimento novo, a máquina precisa, entre aspas, aí, aprender aquela informação, né? E aí é importante ter também a supervisão do humano para corrigir eventuais erros, eventuais desvios, né? Então, quanto mais dados, a gente está na era de Big Data, a quantidade de dados não é um problema, ela acaba sendo um problema quando a gente não consegue lidar com esse volume todo, né? Então, tratar o dado, limpar o dado, tirar duplicados é parte fundamental. A gente fala até de MLOps, né? Machine Learning Operations, que é as melhores práticas para criar esses modelos. Algoritmos não faltam, modelos estatísticos não faltam, aplicações de negócio, e o Brasil é fértil aí de problemas para a gente resolver, não falta também. O segredo é casar todas essas etapas dentro de uma governança, com supervisão, com revisão e com tecnologia adequada. Quem está acompanhando a gente e tem uma porrada de dados lá naquelas bases de dados, nas empresas e tal, quando é que ele sabe, ou quando é que ele consegue parar para pensar e falar, cara, será que aqui dentro cabe eu pensar num projeto de inteligência artificial? Ou o que eu faço com esse monte de informação aqui? Quando é que ele para pensar e falar, deixa eu bater um papo com o pessoal lá, ver se eles podem nos ajudar? Esse é um ponto interessante, né? A gente fez a brincadeira que tudo hoje em dia aplica a inteligência artificial, não necessariamente. Às vezes não precisa, às vezes ela é resolvida de uma outra forma, com outra tecnologia. Mas eu diria que todo aquele serviço que é repetível, que você consegue padronizar, ele é passível de ser automatizado pela inteligência artificial, né? Eu faço a brincadeira que se você sai de férias
e você consegue passar todas as suas atribuições para um colega fazer, provavelmente o seu trabalho vai ser substituído pelas máquinas. Né? Fica a dica aí. Tem até um site que chama Will Robots Take My Job, né? Que é uma brincadeira que você coloca a sua profissão lá e calcula a probabilidade do seu emprego não existir mais. Né? Então, tudo aquilo que é repetido, que não necessariamente tem inovação, tem criatividade, ele pode ser substituído. E trazendo para as empresas, geralmente o primeiro passo ali, o pezinho em A é automação de processos, né? Então a gente tem, por exemplo, RPA, Robotic Process Automation, então eu pego questões de aprovação, questões de ou qualquer outra análise que eu consiga identificar padrões através da minha massa de dados. Então eu posso gerar insights que às vezes a olho nu eu não conseguiria, né? Então todos esses serviços que são repetidos, que eu consigo definir o processo, como que ele ocorre passo a passo, eu consigo automatizar. Então sistemas de pagamentos, questões de análise preditivas, então vamos supor, por exemplo, uma análise de prevenção a fraudes. Então você tem lá um padrão de consumo no seu cartão de crédito, sempre mais ou menos naquela faixa você gasta por mês. Se você gastar um valor a mais, ele soa um alarme lá e fala, essa compra pode não ser verdade, do padrão, né? Sai do padrão. Então, tudo aquilo que eu consigo colocar no modelo if then, né? Uma lógica matemática, se acontecer isso, então aquilo, eu consigo automatizar e usar os modelos mais simples, né? E modelos mais complexos, com redes neurais, com questões de outras fontes de dados também, a empresa vai evoluindo nessa maturidade, né? Então ela começa num nível mais básico, muitas vezes pelo chatbot, que é a porta de entrada também, né? E vai evoluindo para modelos que não só preveem comportamento, mas modelos prescritivos, que a gente chama, né? Igual um médico prescreve um remédio para você não ter a doença, né? Não depois que você já tem, a gente consegue prescrever comportamentos para a empresa evitar que algo aconteça, por exemplo. Né? Legal. Oswaldo, obrigado pelo bate-papo. Um tema super interessante, tá super na hype, como o pessoal fala aqui. Tenho certeza que vai ser muito... Você deve ser bastante demandado aí, com ideias e projetos bem bacana. Parabéns pela iniciativa. Não, que isso. Obrigado a vocês pelo convite, sempre um prazer e até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Forte abraço.